Estou iniciando uma videoaula sobre o KSpice e o assunto será Netlist. Vamos criar aqui no esquemático um circuito bem simples, né? Então, como dito na aula anterior, né? Uma construção simples aqui, eu clico aqui no esquemático, eu vou colocar uma fonte de tensão, então eu aperto V e justamente eu quero corrente contínua mesmo, essa é a primeira opção. Se fosse outra, pulso alternado, então eu vou pressionando a tecla ainda. Então é essa aqui mesmo, ok? Então eu clico com o botão direito do mouse para cancelar ou ESC, vou colocar uma resistência e eu vou dar o Ctrl R para rotacionar. Então rotacionei aqui, ok? Vou colocar mais uma, só vou dar uma rotacionada. Ok, assim tá bom, depois eu acerto, deixa eu ver como que fica melhor. Bom, assim tá tudo bem. Vou colocar mais para cá e clicar com o botão direito para colocar o espaço, a barra de espaço para poder centralizar aqui, dar um zoom. E aqui com o screw do mouse eu dou uma rodada para diminuir e vou apertar o G para colocar um ground aqui. E vou apertar o AIRE para começar a fiação, que fazer as ligações aqui entre os componentes, ok? Então, conforme nós havíamos visto já, né? Então, só deletar essa parte aqui, dá um del, ok? Vou colocar valores, aqui uma fonte 10 volts, vou colocar aqui um resistor de 1K, resistor de 1K, ok, né? Vou colocar um resistor de 2K aqui, 2K, ok? Então eu tenho, quais são os elementos? V1, né? Eu tenho 10 volts, R1, 1K, R2, 2K. E aqui eu coloco aqui aperto o ponto, né, para colocar um comando, ponto. Eu vou fazer uma análise de ponto de operação DC, né, ok? Então ponto op. É isso, né? Então o que eu quero mostrar para vocês aqui, que a base da simulação SPICE, ela é feita. Nós montamos esse circuito aqui no esquemático, a parte gráfica, né? A parte com simbologia dos componentes, tudo isso. Mas para análise, né? Para a simulação mesmo em si, para o software de simulação que está por trás dos bastidores aí, ele cria, na verdade, uma chamada netlist, um arquivo ASCII, né? Então tudo que nós criamos aqui, ó, dá uma olhada aqui onde está a netlist, olha. Então você vem aqui no menu View, na opção View e Netlist, né? Olha só, vamos dividir em duas. Aperto a janela do Windows aqui, a seta para a direita, e aperto essa aqui, a seta para a esquerda. Então dividir aqui, só para dividir em duas telas, ok? Para nós mostrarmos. Então, conforme nós vamos construindo aqui no esquemático o circuito, ele vira uma netlist, ele vira um arquivo, né? Aqui eu não coloquei nome do arquivo ainda, tá sem nome, olha. O título, então, ainda aqui, isso aqui é só um comentário, né? O primeiro comentário tá em verde, ok? Mas aqui começa o circuito. Então, olha só, eu tenho V1, ok? Entre o nó N1, porque esse nó ele denominou nó 01. Entre o nó 01 e o nó 0, que é a referência do ground, o 0 aqui embaixo, onde eu tenho um ground é o 0. Eu tenho a fonte V1, exatamente de 10 volts. Olha lá. Depois eu tenho ligado em R1, ele está conectado entre N01 e o N02, está aqui, ok? Ele é de 1K, exatamente como está aqui. O R3, ele está entre o 0 e o nó 02, e ele é um resistor de 2K. A minha análise é de ponto de operação, está aqui. E esse aqui é o fim da netlist. Então, para você ver, na verdade, o software de simulação, o arquivo de simulação, né, ele vai rodar, ele vai trabalhar em cima da chamada netlist, né? Então, todo o circuito vira uma netlist e a simulação é feita a partir dessa netlist. Então, a gente, sempre que possível, dá uma olhada na netlist para interpretar, mas é muito simples, né? Ela converte um arquivo ASCII, né? Como o circuito, como o esquemático está montado. Então a gente monta graficamente para facilitar, né? Usando simbologias, é muito
é muito comum para nós aqui da área montarmos os circuitos com esquemáticos, mas no fundo ele vira essa netlist, ok? É isso que eu queria passar para vocês, é só esse conceito de netlist, ok? Então sempre que for oportuno, quando tiver um erro, nós vamos fazer uma análise da netlist e assim por diante. Espero que tenham gostado, agradeço. Muito obrigado.